A TV está ok aí? Podemos dar início? Senhores vereadores, dando início ao grande expediente, está em discussão e votação. Está em discussão e votação as proposições avulsas. Como não tem ninguém aqui para poder... Até agora tem. Pode me chamar. Vereador e presidente dessa casa, interino, Helder Evangelista. Bem, eu estou vindo aqui para falar com relação às proposições avulsas, só dizer uma coisa aqui, porque o Raimundo, nada contra, é até bom a gente empenhar mais e realmente poder a gente lutar pelo bairro. Só que Vossa Excelência fez uma indicação aqui de pavimentação asfáltica no bairro Santa Clara, onde que a maioria dessas ruas que eu já havia feito no dia 2, então está tendo muito... Tá aparecendo muitas indicações com o mesmo objetivo, né? Então, só para deixar claro aqui que a maioria das ruas que Vossa Excelência indicou, até parabenizo, porque é um bem comum ali para o bairro, né? E eu só queria dizer sobre isso, porque acho que o Executivo, às vezes, demora tanto para responder algumas das indicações, que o vereador acaba atropelando o outro vereador, né? E isso aí não é legal. Então, só deixar claro isso aí, certo? Depois acontece aí, como algumas indicações que eu já havia feito, vieram outros vereadores também que fazem indicação, aí eu recebo uma resposta de que vereador tal já havia feito tal solicitação, sendo que eu já havia feito... Você está entendendo, Geraldo, como é que está funcionando a coisa? Então, isso aí é para evitar, justamente poder evitar esse desgaste dessa repetição de indicações. Obrigado. É ordem. Vereador Antônio Elias, vai discutir a proposição? Não, já foi discutido no primeiro Arlindo Montanha, vai discutir a proposição? Raimundo Guimarães, discutir a proposição? Totti. Agora passou. Boa noite, amigos vereadores, presidente em exercício Helder Cherim. Boa noite a todos que estão aqui presentes, o que nos acompanha por meio de comunicações. Ô Helder, essa proposição aí é eu peço para vocês que votem aí sobre a rua R do bairro Santo Antônio, aonde a gente cobra a massa asfáltica lá naquele local, onde a gente tem 4 pessoas que necessita lá, algum cadeirante, que precisa. Por isso eu peço a vocês que votem, gente, nessa rua, nessa indicação. Eu aproveito também, né, para falar de outra aqui, que é sobre... Não... Tá, então eu volto, gente, na terça-feira, para poder falar sobre o descaso que a CEMIG está tendo com a gente aqui. Nessa reunião passada do professor Edelmiro, eu já falei desses protocolos, que a gente já tinha feito o pedido, e até acidente no local está acontecendo lá,
e 8 meses, nada foi feito. Eu volto na terça-feira para poder falar da rua João Batista da Costa, onde está acontecendo esse problema. Muito obrigado. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Helder Evangelista. Quero cumprimentar todos os presentes, saudar todos os companheiros que estão em casa, me vendo, me ouvindo. Cumprimentar o vereador Edenilson, a pessoa de quem eu cumprimento os demais. Tenho aqui, nobres colegas, 2 proposições para serem apreciadas e possivelmente aprovadas por essa casa. Primeiro, eu faço aqui a indicação 154/2017, que eu faço um convite à senhora Janete Miguel Saide Marangon, presidente do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, o IMAS, para participar de uma reunião ordinária na Câmara Municipal, data a ser confirmada de acordo com a agenda da senhora presidente do IMAS, para falar sobre os repasses do Executivo Municipal para a autarquia. A gente sabe muito bem que esse instituto que atende o nosso servidor, ele é mantido por parte patronal, né, que é um repasse que o Executivo faz para a autarquia, e a parte em que é descontado da folha do servidor e é feito esse repasse. Então, são essas 2 fontes de recurso que são recursos que mantêm essa autarquia em funcionamento. Historicamente, isso aí já vou colocar como historicamente, porque está virando história mesmo, viu, vereador Sávio José? Aconteceu o ano passado e está perdurando, pelo que eu tenho ouvido esse ano, que a prefeitura ela está em débito com a autarquia. Inclusive, em reuniões anteriores, eu solicitei toda a documentação relacionada a esses repasses, né, encaminhei para a autarquia, solicitando que a autarquia enviasse para a Casa Legislativa os extratos que comprovam os repasses do Executivo para a autarquia, tanto da parte patronal quanto da parte do servidor. Está esgotando o tempo regimental, né, estou no aguardo desses documentos, e aí eu já venho com a preocupação de que seria interessante, assim que nós tivermos em mãos esses documentos, que a gente tivesse a oportunidade de tratar desse assunto em uma reunião ordinária, para que toda a população que está me vendo e me ouvindo também tivesse conhecimento, da presidente falando sobre o assunto, né? Tratando se existe realmente o débito, né? Que vem sendo falado, que já é na casa aí de centenas, né? De milhares de reais, e se existe, qual que é o valor, qual que é as condições do Executivo para colocar em dia esse débito do Executivo para com a autarquia. Então, enfim, essa indicação que eu faço aqui, convidando a senhora presidente do IMAS, é exatamente para poder casar com a outra indicação que eu fiz, solicitando os documentos e assim nos dando a oportunidade de colocar de maneira clara para a população, principalmente para os nossos servidores que são atendidos pelos IMAS, né, os servidores municipais, né, do que realmente está acontecendo, né, com a nossa autarquia municipal em termos financeiros. E uma outra indicação que eu faço, na verdade um requerimento, é que eu estou requerendo uma homenagem ao projeto social Ajude Nos Ajudar, que faz um belíssimo trabalho na comunidade de São José do Triunfo, já há 10 anos, vereador Joaquim Tristão, atendendo pessoas de Viçosa e região. A gente sabe muito bem que, às vezes, vereador Geraldão, o poder público ele não chega de forma imediata para atender o cidadão. Às vezes, os entraves administrativos, burocráticos, às vezes, a falta realmente daquela vontade
política da coisa realmente ser executada, mas a grande verdade é que, na ausência do poder público, quem faz o trabalho são as entidades filantrópicas, como é o caso do projeto Ajude-nos a Ajudar, que afirmo com toda certeza, já ajudou centenas de pessoas em Viçosa e região, já salvou vidas, vereador Raimundo Guimarães, com toda certeza. E realmente a gente tem que valorizar, só para finalizar, senhor presidente, essas instituições que prestam esse serviço voluntário, se esforçam, trabalham nos finais de semana, né, para poder conseguir prestar esse atendimento quando realmente o poder público não chega em tempo. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereadora Brenda Santonioni. Senhor presidente, eu vou ler minha indicação aqui. Tá, tudo bem, Jaqueline. Eu queria falar com vocês, pedir clara aprovação, que é de Quebra-Molas, Montanha, o senhor que é da Comissão de Trânsito. Mas na hora que eu estava fazendo essa, eu já fiz outras, mas na hora que eu estava fazendo essa, me veio à cabeça o seguinte. Claro que foi uma moradora que pediu. Mas será que não tem que ter... Estou pedindo a opinião de vocês. Vou falar pouquinho para ter um tempo que vocês se manifestarem, cada um pouquinho que quiser. Será que não tem que ter? Porque uma coisa a prefeitura, com seus técnicos, chegar lá e falar que está necessitando de um redutor de velocidades. Outra coisa, senhor vereador Helder, não estou questionando a minha querida amiga que me pediu isso, não. Esses quebra-molas na rua Maria Altina e São Vicente, ambos no bairro Novo Silvestre. Mas não teria que ter, daquela rua, um abaixo-assinado, um documento, pelo menos com a maioria dos moradores querendo esse redutor ou não. Porque, às vezes, dependendo aonde que o redutor fica, em frente à casa de alguém, atrapalha muito. Fica um movimento. E é isso que eu queria ver com vocês. Será que sempre a gente tem que pedir? Será que... Não estou falando que ela não está justa na questão dela, não. Eu até pedi, ela vai fazer esse abaixo-assinado lá. Mas será que não tem que ter, assim como do nome de rua, não tem que ter esse respaldo da rua? É só uma pergunta para quem está chegando agora e não tem essa noção. O que o senhor acha, vereador Montanha? Brenda, o motivo do esclarecimento é o seguinte. Quando eu estava frente ao Departamento de Tráfego e Engenharia na Prefeitura Municipal, o seu questionamento não venha também só de baixo assinado. O que acontece? Muitas das vezes, a população entende o seguinte: o motoqueiro passou correndo, é motivo de colocar um redutor de velocidade. E a pessoa que mora onde tem um declínio acentuado, ou seja, na subida ou na descida, não pode colocar aí um quebra-mola. E outras mais que eu queria colocar hoje, que devido ao grande solicitação de quebra-mola, e foi muito agraciado com esse tempo que você me passou, para estar pautando aos demais vereadores, que eu estive hoje com o Pedro, e ele passou para mim justamente isso, que está muito complexo de atender a todos, porque a pessoa não tem o conhecimento de fazer uma lombada, como se chama de quebra-mola, um redutor de velocidade. E isso está ficando, às vezes, atende tal vereador, não atende tal vereador dessa casa, e pelo fato de eu ter um conhecimento prático, e não, claro, com o conhecimento técnico que o Pedro tem, eu gostaria que a gente pudesse até, presidente, conseguíssemos ter uma reunião para que a gente colocasse isso em pauta, para que ficasse mais fácil, para não ter esse questionamento, sabe, Brenda, de atender um vereador, ou atender um morador, não atender outro. Então, antes de tudo, tem que ser feito um estudo técnico para colocar essas lombadas. O fato, até hoje, foi mencionada a solicitação, onde está sendo feita uma faixa elevada próxima aqui ao Banco do Bradesco, uma vez que
a faixa não foi colocada no lugar onde foi solicitada. Inclusive, pode fazer a parte. O que eu fiz com a Brenda me deu a parte, então eu vou fazer a colocação do senhor, uma vez que a faixa não foi colocada no lugar. Por quê? Com o estudo do técnico, essa faixa estava próxima a uma garagem e a rotatória. Então, de acordo com as medidas do CONTRAN, Conselho de Trânsito, ela não foi feita, uma vez que ela vai ser feita um pouquinho para frente, um pouquinho, para atender da mesma forma que o objetivo ali é maior a segurança dos pedestres. Muito obrigado, vereadora. De nada, gastou o tempo quase todo, mas não respondeu direitinho a questão do abaixo-assinado. Acho que eu não tenho tempo para mais gente responder, mas depois a gente, sabe, vocês me procuram, me dá essa sugestão, porque às vezes a gente está cometendo esses equívocos e pode pedir o respaldo da comunidade também. Não só de uma pessoa, mas daquela rua, daquela avenida. Obrigado, senhor presidente. Ok, Brenda, mas o que ocorre é o seguinte. Quando um cidadão solicita para a gente as lombadas, apesar que o meu amigo Marco Nunes ele odeia, né, a lombada, quando é solicitado a gente as questões da lombada, nós trazemos aqui sim as indicações para casa, mas agora a obrigação de fazer a avaliação é o Departamento de Trânsito, que eles têm por obrigação e tem que ter competência para executar, para poder fazer o levantamento técnico, o estudo técnico, né? Agora, é complicado, eu também sou contra a lombada, mas infelizmente é um mal necessário, né? Nós temos vários motociclistas, vários motoristas irresponsáveis na nossa cidade, não na nossa cidade, como o mundo todo tem, né? Mas infelizmente aparece sempre, vamos dizer dessa forma, uma cabeça de porco para poder atrapalhar tudo. Mas o montante respondeu muito bem, é isso mesmo que ele disse, né? Agora, seria bom sim ter um abaixo-assinado para poder ter um peso maior. Vereador Sérgio Aloísio, vai fazer uso? Ordem. Boa noite, senhor presidente, mesas, vereadores, vereadora, público presente, né? Aqui a gente fazendo a solicitação de uma pavimentação na rua Francisco de Assis Lima, no bairro Novo Silvestre, né? Você coloca as fotos para nós, Mônica, por favor. Essa rua, a gente... Foi eu, né, e o vereador, o Totti, a gente foi fazer uma visita lá, né? Então, como você está vendo ali, a rua, né, com muito barro, e então a gente está fazendo o pedido, né, que se puder ser feito, né, a pavimentação lá do calçamento, né, para esse pessoal lá, né? E também pedindo aqui a extensão de 2 postes, né, para poder iluminar as casas que estão sem energia lá nesse mesmo local. A rua João Félix, no mesmo bairro, né, Novo Silvestre, onde eu estive com o vereador Totti, e a gente olhou a situação da rua lá, né, onde que a gente pede, né, para ver se... como que fala, Totti, do asfalto lá? Vereador, essa parte desse morro, por ter ficado 4 anos na obra, é um local que a gente arruma e não adianta, porque quando se forma o buraco, por mais que a gente trabalha, faz o serviço com o calçamento com pedra, não para. Aí a gente o Sérgio está nessa indicação
que o senhor Dornélio, eu sei que tem muita gente não aprova, que faça esse tampa-buraco com a massa asfáltica, porque vai acabar o problema simplesmente. Não vai ter. Acho que aonde que tiver Viçosa, morro, com esses buracos, não adianta tampar. A prefeitura vai gastar tempo e dinheiro, porque vai ficar voltando e refazendo. Então, se usar a massa que tem na usina lá, da prefeitura, resolve o problema, porque a gente já fez isso em outros locais e até agora a prefeitura não voltou para poder fazer o serviço. Por quê? Resolveu. Então, é isso. A gente pede, né, Sérgio, que tampe esses buracos com... É lógico, tem o serviço que faz com as pedras primeiro e depois com a massa. Obrigado, Totti. Então, vocês viram a situação, né? Então, para resolver, a situação seria essa, né? Para ter menos custo, menos trabalho para o pessoal da prefeitura, né? A quarta indicação aqui, a gente está fazendo a solicitação, né? Que seja feito uma capina na rua Joventino de Alencar, bairro Fuad Cheque. A rua se encontra com muito mato e os moradores estão pedindo essa limpeza na rua lá. Vereador, só um momento. Você passou a outra lá que a gente visitou também. Volta, por favor, essa última foto aí. A José Lopes. Essa rua. Tá. Essa rua também é a mesma situação daquela primeira onde o Totti falou, né? Inclusive, tinha até os pessoal da prefeitura tampando os buracos lá hoje, conforme vocês podem estar vendo. Ali, a gente esteve no local, verificando a situação. E aí é onde que a gente, né, pede, se for possível, colocar a massa asfáltica, né, que aí resolve esse problema, não precisa dos funcionários da prefeitura estar indo sempre nesse local, né. Então, os pedidos estão aí e a gente, né, pede a aprovação de vocês. Obrigado. Vereador Edenilson José. Senhor presidente em exercício, boa noite, colegas vereadores, mais uma vez, público presente, a imprensa, público de casa. Bom, eu venho aqui falar de uma indicação que eu fiz, na verdade, é uma indicação para várias ruas, e trouxe o slide para mostrar para vocês como está a situação de alguns bueiros lá na comunidade São José do Triunfo, em 3 ruas, só para vocês entenderem que já foi pedido, né, o tapa... bueiro, não sei se é o nome ideal para falar aqui, mas a reforma ou arrumar, olha aí, aberto, uma esquina de rua onde crianças transitam com bicicleta, crianças brincam, são ruas em São José do Triunfo movimentadas, então, assim, tudo aberto, né, aí ratos, baratas, infelizmente, crianças machucando e tudo mais aí. Então, essas ruas é Argina Silvina, Avenida Silva Araújo, na indicação coloca os locais, tudo direitinho, mas aí a necessidade de estar arrumando, uma vez que já foi, esse aí foi recentemente arrumado na outra indicação que eu fiz, e olha aí já, infelizmente, nessa situação. Ah, mas é a população que está prejudicando, atrapalhando? Não, é um serviço mal feito mesmo. Então, assim, tem que se fazer um serviço de qualidade para que a pessoa possa, pelo menos, pisar. Aquilo ali deu um pisão, quebrou. E eu acho que o serviço ele tem que ser feito de qualidade para atender aí a população nos anseios que ela precisa realmente ser atendida. Então, essas daí são as indicações que eu faço nessa noite, pedindo um reparo desses bueiros aí em São José do Triunfo. Vou pedir que seja breve, que eu queria falar do requerimento do vereador Idelmino. Eu só queria uma pergunta do senhor. Esses bueiros foram terminados e quebraram ou nunca foram terminados? Alguns deles ali, aquele, por exemplo, que está... Volta a foto, por favor, Mônica. Volta, por favor. Vamos ver pela foto, Brenda, que eu acho que dá para esclarecer melhor. Porque vereador, foram alguns... Vereador, sim, não. Brenda, para reforçar, o que o Denilson está falando é verdade. Foram mal feitos serviços. Infelizmente, não usou a estrutura necessária para aguentar peso de carro, caminhão, por isso que está acontecendo aquilo ali. Não tem jeito? Ah, sim. Pois, outra, Mônica, por favor. Outra. A outra. Outra. Na outra. Essa aí.
Então, essa aí foi feita recentemente, tá vendo? Parece que alguém pisou ali, ou uma moto, não sei, e aconteceu isso. Então, alguns foram feitos, outros estão precisando de reparo e outros não, tá certo? Queria falar aqui do requerimento do vereador Idelmino, né, ao projeto Ajuda a Ajudar, no qual eu faço parte, que quero cumprimentar o meu colega lá do Cascalo, que faz parte da nossa comunidade, São José do Triunfo, que aqui se faz presente, Gersi. Então, fico feliz, ele também é da instituição Ajuda a Ajudar, assim como eu. Não é um projeto meu, é um projeto da comunidade, onde trabalhamos voluntariamente, como o professor Idelmino colocou muito bem em suas palavras aqui, com muita transparência e honestidade, trabalhando na área da saúde, cumprindo um dever que o poder público não cumpre, e com as forças de Deus, a gente tem conseguido angariar muitos recursos para ajudar pessoas. Sou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, de ser um dos fundadores, que um projeto, como eu disse, e sempre vou repetir, eu não sou dono, mas nós trabalhamos em parcerias, dono do nosso projeto é Jesus Cristo, e nós acreditamos que cada vez mais Ele tem nos dado força para trabalhar de maneira honesta, de maneira transparente, para que possamos sempre ajudar aquelas pessoas que precisam. Só para finalizar, quero convidar vocês já para um evento beneficente do Ajude-nos a Ajudar em São José do Triunfo, no dia 7 de maio, na quadra poliesportiva, onde nós estaremos ajudando uma criança, uma das pessoas a serem ajudadas, uma criança chamada Douglas Júnior, que está internado em Belo Horizonte. Já foram feitas várias campanhas, e ele tem um câncer raro, mas com 70% de chance de cura, e nós acreditamos que vai dar certo, e nós vamos correr atrás do recurso, porque Deus faz a parte dele, e nós vamos fazer a nossa. Então, convido a todos vocês que puderem participar, estar conosco no dia 7, e é um trabalho atrás do outro, é voluntário, é feijoada, é campanha da prata, é festa junina, é festival de prêmios, como esse que vai ter no dia 7 de maio. Então, Idelmino e quem assinou com você aqui, todos os vereadores, Sávio, Paulo Sérgio da Silva, Raimundo da Silva Guimarães, Ronildo Antônio, Joaquim Tristão, ficamos muito satisfeitos pelo reconhecimento dessa casa. A gente pede aprovação, porque é um trabalho realmente digno, que me deixa muito feliz por fazer parte dessa instituição, que assim como você, professor Idelmino, eu também acredito, participo e sei o quanto é importante na nossa comunidade, não só ajudando pessoas de São José do Triunfo, como, por exemplo, Douglas Júnior, que é uma criança de Teixeiras. Obrigado e boa noite. Proposições avulsas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. O senhor secretário fará agora a leitura dos seguintes projetos. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 006/2017. Primeiro turno de votação, votação nominal. Esse projeto, transformando a área ali da zona rural. Declara a região do Paraíso como patrimônio natural e dá outras providências. Isso. Desculpa, Esse projeto, presidente. declarando a região do Paraíso como patrimônio natural, ele se faz necessário devido aí ao número de construções que vem acontecendo ali naquela área. E isso é para garantir, porque um dos maiores recursos hídricos da nossa cidade, ela vem dali, né? Da bacia do São Bartolomeu. Então, pedimos a aprovação, né, desse projeto, porque depois da notícia da criação da APA, que vai ser no mês de julho, acreditamos que vai haver uma corrida muito grande para que se construam naquele local, né? E nós todos sabemos aí as dificuldades que está sendo aí com relação à água, né? Então, se não preservarmos aquilo que nós temos, em breve nós estaremos sem água no nosso município. Então, contamos aí com a aprovação de todos. E essa votação, ela é nominal, tá? Então, vou chamar aqui pela ordem. O vereador vai dizer se é favorável ou não. Estou dizendo isso para os novatos, porque os antigos já conhecem a forma da votação. Ok?
Projeto em discussão. Senhor presidente, vejo aqui que o senhor é autor do projeto, outros colegas mais, inclusive o vereador Antônio Elias. O projeto coloca que é declarado, né, como patrimônio natural a partir da MG 280, sentido Paula Cândido. E aí não está claro aqui, para mim, onde termina essa área que vai ser declarada como patrimônio natural. E coloca, na verdade, região do Paraíso. A gente sabe que na verdade, nós temos nascentes distribuídas ali, né, em vários locais. Né, Córrego do Engenho, Palmital, né, Deserto. Então, são várias áreas ali, não só do Paraíso, né, como também outras áreas que têm nascentes, né, que têm os recursos naturais, né, e que realmente, se acontecer uma corrida para poder começar construções ali, com certeza nós teremos prejuízos, né, dessas nascentes, desses recursos naturais. Uma sugestão minha, não me oponho ao projeto, sou favorável ao projeto, mas eu acho que poderíamos acrescentar de maneira um pouco mais clara as outras regiões e realmente onde começa e onde termina, né, essa área que vai ser aqui, então, declarado como patrimônio natural. Senhor vereador, até que eu concordo com Vossa Excelência, mas o problema é que as outras áreas, elas não são do município de Viçosa. Hein? Palmital é? Justamente, desculpa, realmente. Pois é, mas quando Vossa Excelência diz ali que vai da MG 280 até um determinado limite do Paraíso, né? Porque a nossa maior preocupação, porque onde vem acontecendo um grande crescimento da construção civil, está sendo ali na zona rural ali do Paraíso, né? Que não é uma área urbanizada, mas que dentro de pouco tempo ela já vai estar uma zona rural urbanizada, né? Mas eu concordo com Vossa Excelência, a gente pode até fazer aqui a retirada do projeto, né? E fazer um estudo mais aprofundado e acrescentando essas áreas. Pois não? Só antes do vereador Sávio José se manifestar, só uma outra questão. Eu acho louvável, né? Eu acho que pode acontecer sim essa corrida para poder ocupar essas áreas, né, que são vistas hoje como, né, locais de sonho, né, por boa parte da população para se morar. Mas uma outra preocupação minha depois que for criada a APA, a gente já garantindo, vereador Totti, os locais de nascentes, de recursos naturais que são importantes para a nossa cidade, vai continuar sendo toda essa área, nessas condições, que não pode ter parcelamento de solo, né? Porque chega no meu entendimento, que as pessoas que são proprietárias ali, né, que estarão fora da APA, né, elas não estão participando dessa discussão, né? Vamos supor que você tenha lá uma área sua próxima lá à demarcação da APA, né, e que você gostaria de fazer um parcelamento de solo no futuro, né? Você vai ficar impossibilitado de fazer. Então, aquelas propriedades que estiverem fora da APA, né, elas vão estar ainda submetidas a essa lei. Então, é fundamental a gente entender também, né, que essa lei, né, futuramente, ela deverá ser revogada, né, exatamente para a gente não ficar legislando sem a consulta direta, né, ao proprietário, ou então fazer isso antes. Você faz a discussão, faz a conversa, porque a gente vai estar legislando em cima de algo que pode perdurar por muito, muito tempo, sem a pessoa poder fazer nenhum fatiamento, né, em relação a essa propriedade. Não sei se os autores tinham pensado nessa questão. Mas esse fatiamento que Vossa Excelência diz, por se tratar de uma zona rural, como que a pessoa iria adquirir os benefícios? Como, por exemplo, iluminação. A iluminação em uma área, a partir do momento que ela estiver desmembrada,
ela não vai receber esse benefício. Então, não pode não. Pode não. Iluminação. A iluminação numa área rural ali, sem seu devido desmembramento? Senhor vereador, posso estar enganado, mas existe um fatiamento mínimo que pode ser feito, né? Inclusive na condição de condomínio rural. Né? Se a gente aprova essa lei aqui, né? Se as pessoas que vão ficar fora da APA, se no futuro elas quiserem fazer um condomínio rural, levando em consideração a legislação, né, de fatiamento de área, mínimo de área, ela pode fazer um condomínio rural. Né? E aqui, conforme está colocado aqui, fica impossibilitado o parcelamento do solo para fim residencial. Senhor vereador, como eu disse antes, eu vou fazer a retirada, Pois não, vereador Sávio? Obrigado, presidente. Bom, na minha humilde opinião, algumas colocações do vereador Idelmino procedem, outras não. Vou dizer por quê. Primeiro, a limitação do Paraíso, como de todas a zona rural de Viçosa e os seus bairros, está lá na Lei 1420, que é a lei de parcelamento dos solos. A Lei 1420, ela já trata dessas limitações, qual bairro divide com qual. Então, essa lei agora, por ser uma emenda à lei orgânica, ela não precisa fazer essa delimitação. Ela já está garantida em lei. Acho que é uma preocupação muito válida do vereador Idelmino. Só que, no caso, isso já está garantido por lei, repito, a 1420. Quando ele trata da questão do palmital e do deserto, eu acredito que ele tenha razão. Realmente, se você for analisar a questão das nascentes, não é só no Paraíso. Então, acredito que o vereador coloca com muita propriedade esse tema e que pode ser ou objeto de modificar a redação ou objeto de emendas. Agora, quando ele fala que a lei, para a área que estiver fora da área de proteção ambiental, ela restringe o parcelamento de moradias, vamos colocar claro o que é isso. É condomínio. E tem que restringir mesmo. Parabéns a vossas excelências. Se o projeto ele é para proteger uma área que tem as nossas riquezas naturais, realmente tem que ter essa limitação, no meu ponto de vista. Então, isso no projeto, eu acredito que é a essência do projeto. E que tem que durar 20, 30, 50 anos, porque está ali a nossa maior riqueza natural. Então, desse ponto eu divirjo. E aí eu vou dizer o seguinte, até por uma questão prática. Essa lei, por se tratar de emenda à lei orgânica, ela tem um interstício de 10 dias. Então, o primeiro turno é hoje, a gente só pode votar ela novamente daqui a 10 dias. Como nós temos reuniões semanais, nós vamos votar ela em segundo turno só daqui a 14 dias. Se esse corpo aqui de vereadores entender que a lei cabe emendas, elas podem ser feitas durante a semana, serem lidas na semana que vem e serem votadas em primeira votação na semana seguinte, junto com a lei. Então, eu acredito, vereador Helder, e aí até parabenizando o senhor presidente, o senhor, o Antônio Elias, o Sérgio, o Joaquim Tristão, que pela relevância do projeto, é uma opinião que eu dou a Vossa Excelência, não retirar o projeto. A gente votar ele em primeira votação hoje, nós só vamos votar ele daqui 14 dias depois, e podem ser apreciadas emendas. Se o vereador Idelmino quiser, eu me proponho a trabalhar com ele uma emenda para o deserto e para o palmital. Mas, no cerne dos outros pontos que ele toca, uma eu acho que a 1420, ela já dá a garantia para a gente, e na questão dessa lei proibir esses parcelamentos, eu acho que o intuito dela é esse. Muito obrigado. Ok, Sal, obrigado pela sua colaboração, professor Idelmino também, né? Então, eu vou manter o projeto, professor, e fica dessa forma. Vereadores que queiram apresentar as emendas, por favor, não demorem muito para apresentá-las,
para que a gente possa votar daqui a 14, 15 dias. Ok? Será que o senhor poderia, só a título de ilustração, trazer para a gente, pelo Google, que mostra, essa delimitação? Só para a gente ter uma noção, ou deixar disponível, não precisa trazer nem reunião, não, só para a gente ter essa noção de onde que está sendo essas delimitações todas? Nós podemos no decorrer da semana aí já ter uma reunião, uma conversa para poder tratar do assunto, né? Que vai ficar bem mais esclarecida a coisa para vocês, ok? Jeto, ok? Vereador Antônio Elias Cardoso. Favorável? Sim. Arlido Antônio Carneiro. Sim. Brenda da Silva Santunione. Sim. Edenilson José de Oliveira. Favorável. Geraldo Luiz Andrade. Sim ao projeto. Voto favorável também. Vereador Idelmino Ronivon da Silva. Favorável. Joaquim Tristão da Silva. Favorável. Paulo Sérgio da Silva. Favorável. Raimundo da Silva Guimarães. Sim. Ronildo Antônio Ferreira. Favorável. Sábio José do Carmo Silva. Favorável. Sérgio Aloísio da Silva. Favorável. Então nós tivemos aí 13 votos favoráveis, né? E 2 ausências. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor secretário, por favor, faça a leitura do projeto 006. Projeto de lei de número 006/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente, construção da Unidade Básica de Saúde. Projeto de lei 006/2017 em segundo turno de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Desculpa, em discussão primeiro, né? Em discussão. Senhor presidente, só questão de ordem, uma sugestão. Como os projetos já passaram pela primeira votação, já foi discutido, né, já foi feita a defesa, gostaria de propor para a gente votar em bloco os projetos. Ok. Por favor, senhor secretário, projeto de lei 007. Projeto de lei número 007/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente, aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde da Família Nova Era, Inácio Martins. Projeto de lei número 008/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente, construção de escola em tempo integral. Projeto de lei número 009/2017, segunda votação. Prefeito Municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente, construção de creche pré-escola. Projetos de lei 006, 007, 008 e 009 em discussão. Senhor presidente. Vereador Sábio José. Obrigado, senhor presidente. Declaro aqui que vou votar a favor de todos esses projetos, mas reitero sobre o projeto 009. Não acho que a EV é lugar mais adequado para fazer pré-escola. A EV é lugar para o esporte precisa de espaço na nossa cidade, precisa de incentivo, precisa de investimento. Eu posso falhar aqui na data. Aquela quadra externa da EV foi reformada não tem 6, 7 anos. Não tem dinheiro público colocado ali no esporte e hoje vai ser um dinheiro público que nós não vamos ter mais para o esporte. Repito, por que eu vou votar favorável então? Porque eu acredito que a creche ela é muito bem-vinda, mas eu acho que você não trabalha esporte, cultura e educação de forma separada. Você trabalha junto. Você tem espaço para um, espaço para o outro, você tem interação entre eles e você não precisa despir um santo para vestir o outro. Muito obrigado. Vereador Geraldão.
Senhor presidente, antes mesmo de iniciar essa manifestação, está conosco novamente o superintendente de gestão e governança e sua família, a quem eu desejo feliz aniversário em bloco, senhor presidente, visto que lá todo mundo é do mês de abril. Fique aí muita saúde, muita paz, felicidades, é o que a gente tem que manifestar. Brenda está perguntando se é verdade essa minha afirmativa. Acredito que sim, mas se estiver errado a gente retifica. Colegas, senhor presidente, público presente, aqueles que nos assistem e ouvem, semana passada tivemos uma discussão, um debate caloroso, produtivo, favorável, no que se refere ao projeto 009, que abre crédito especial, orçamento vigente, com recurso de cerca de 1.200.000, possibilitando, então, a construção da creche na EV. Primeiro ponto que eu gostaria de dar continuidade, né, visto que aquele dia, em virtude dos convidados, não pude falar, é levantar a questão de o FV tem que assumir as nossas obrigações. Eu acho que a gente tem que rever esse conceito. A UFV tem sim que fazer parte, tem sim que fazer a sua parte, mas é preponderante que tenhamos autonomia na promoção da qualidade de vida através do esporte em nossa cidade. Estamos falando de um espaço histórico, praça de esportes, um programa inicialmente do governo de estado, que muda-se governantes, mudam as cabeças, repassa ao município de Viçosa, que até hoje nunca discriminou no orçamento uma dotação específica à EV. É verdade, ano a ano, são cerca de R$48 mil investidos lá, além de servidores que são pagos em dotações específicas, e esses 48 mil mal paga o custeio, ou melhor dizendo, não paga o custeio de manutenção daquele espaço, estando o espaço da maneira como está. Um semi-elefante branco, se não tivéssemos trabalhos voluntários, se ainda não tivéssemos projetos que acontecem ou aconteciam naquele espaço. Do outro lado da moeda, o desenvolvimento da cidade, através da educação, através da construção de uma creche de tempo integral, de louvável iniciativa desse executivo, como dito semana passada, no apagar das luzes do governo do PT, trouxe para nós cerca de R$3,5 milhões. Hoje aqui, se aprovarmos a esse projeto, estaremos, a título de políticas públicas para o esporte, assinando um cheque branco à administração, que quer fazer uma medida em favor da educação local. A minha fala nesse contexto, colegas, é de sensibilizá-los para que, na noite de hoje, não aprovemos em segunda votação a essa propositura. Temos que, Comissão de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, temos que sentar com o gestor maior. Temos que vislumbrar se essa saída, se essa proposta é de fato a melhor. Coloquei aqui semana passada, e repito, a essa invocação feita em tribuna não tive resposta, sobre a consulta dessa iniciativa ao próprio Conselho de Educação, ao estudo de viabilidade, se aquele é o único espaço disponível. A gente sabe que para se fechar um convênio com o governo federal, com o governo de estado, se faz necessário apresentar o local. Mas a gente sabe que é possível readequações de projetos, uma vez que o dinheiro já se encontra firmado. Quem sabe não é o momento de readequarmos, é um questionamento. E é um pedido, uma solicitação a esse plenário, para que tenhamos um pouco mais de profundidade nessa discussão, que sobrestemos a matéria, formalizemos um encontro
junto ao Poder Executivo e tratemos dessa questão. É o pedido que faço, entendendo que, uma vez aprovado, as obras vão iniciar e aí não tem choro nem vela. Pensando no desenvolvimento da cidade, através dos vários modais que promove a cidadania, pedido que faço aos colegas é de sobrestamento do projeto de lei 009 de 2017, para que tenhamos ainda um prazo de sentarmos, aprofundarmos a discussão e procurar saída, visto que há uma insatisfação não só de nós vereadores, mas de parte da população também. Mais algum vereador? Senhor presidente, só uma preocupação que eu tenho em relação ao sobrestamento da matéria é que a gente tem que autorizar a entrada do recurso nas contas do município. Bem, eu não entendo, né? Comungo da fala do vereador Sávio José, comungo da fala do Geraldão, em relação à necessidade de buscar um outro espaço para poder se construir a creche da pró-infância, mas a questão de abrir o crédito especial para o recurso entrar no município, eu vejo que é uma questão. Iniciar a obra é outra questão. Eu acho que a gente tem que assegurar a entrada do recurso, né, no município. Eu acho que a gente não pode fazer o papel também aqui de entrave, né, dessa entrada de recurso, mas o que foi colocado pelo vereador Geraldão e pelo vereador Sávio José, é isso mesmo, vereador Sávio José. Eu acho que a gente descobrir um santo para cobrir o outro é complicado, né? Nós fizemos essa discussão na semana passada. Mas o vereador Geraldão, com todo respeito, eu entendo que são dois momentos diferentes, a entrada de recurso no município com o início das obras. Uma parte, o recurso ele já se encontra na conta. Já temos o saldo financeiro. Não temos o saldo orçamentário desse recurso. Mas o recurso já se encontra na conta do município de Viçosa, com convênio ainda já desenvolvido. É isso mesmo, né? 500 mil já estão na conta. Já tem um convênio. Aqui nós estamos numa movimentação orçamentária virtual desse recurso para que ele possa virar fonte de origem de pagamento. É crédito especial. Frisar aqui aos colegas o recurso, e aí o nosso superintendente manifesta aqui, parte dele já está em conta, né? E agora nos falta aqui legitimar a movimentação desse recurso. Uma vez a gente aprovando, é movimentação dentro do propósito, livre pelo chefe do executivo. A gente dando um tempo ao tempo, a gente vai amadurecer a discussão sem o risco de perder o recurso. Sem o risco de perder o recurso. Já se encontra 500 mil na conta desses 1.200.000. Vereadora Brenda. Peço permissão para falar daqui. Senhor Geraldão, senhor vereador Geraldão, quando o senhor fala aí da alocação exclusiva de uma verba, de uma rubrica da administração municipal para a praça de esportes, a EV, a gente tem que lembrar que o senhor foi secretário por mais de ano lá e não conseguiu colocar. Ponto. Foi responsável pela pasta. Eu comungo, por mais que eu e o Sábio discutimos na reunião passada, certíssima, dos espaços nobres para o esporte, que a gente deveria procurar outro. E comungo aqui também do vereador Edelmino, falando a respeito que a gente tem que garantir o recurso, o Sábio explicando que esse recurso é garantido, o secretário superintendente falando que já tem parte dele nessa conta, que não vamos perder. O meu receio, senhor vereador Helder, que é da comunidade, é que a gente cobra tanta agilidade do executivo aqui, mas tanta. E uma semana de retardo, não quer dizer uma semana de retardo lá, talvez muito mais. E o senhor Geraldão só teve uma semana para procurar o executivo e trazer dele outra proposta. Se a gente for fazer isso agora que o senhor está pedindo, de tirar, a causa é nobilíssima.
de achar outros espaços. Eu tenho receio de que essa morosidade do senhor em buscar o executivo para saber a segunda opinião, só trazer na terça-feira aqui, possa atrapalhar. Eu não tenho essas informações aqui mesmo sendo lido do governo, pelo menos até hoje, de se temos outros espaços. O senhor falou aqui, aquele dia, que não temos. Eu fico com muito receio. Eu sei que a educação não pode esperar, o esporte também não pode esperar. Eu fico com receio de atrapalhar todo esse trâmite que está sendo muito bem visto. Os municípios estão com pires na mão, nós ganhamos 1 milhão e pouco, já tem 500 na mão. Eu fico com receio. E sugiro ao senhor, procure o executivo antes, ou os outros órgãos que eu quero discutir, para não vir aqui trazer isso aqui para da semana que vem a gente voltar a discutir. Tem todo respeito pelo senhor, sua opinião, o senhor entende muito mais de esporte do que eu. Na cultura a gente bate no mesmo nível. No esporte o senhor entende muito mais. Vamos tentar agilizar as coisas para sair, porque não está saindo nada embaixo das coxas, esse negócio já está sendo muito falado há muito tempo, então a gente teve tempo. O senhor que é reeleito teve tempo também, no janeiro, né, esse janeirão, de buscar informações. A gente não pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Queremos mais esporte, mais área, e talvez, sabe, não seja ali mesmo o melhor lugar. Mas, né, vamos... Eu estou com receio da cidade perder as coisas, ou o tempo ser longo para acontecer, já que a gente não perde o recurso. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Primeiro que eu fico alegre desse nível de discussão, que geralmente a gente não tem, vamos ser sinceros. Quando eu falo a gente, senhores vereadores, eu estou me colocando também, tá? A gente. Porque, de vez em quando, coisas menores nos chamam mais atenção do que uma coisa maior, que eu acredito que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, primeiro eu deixo aqui declarado a minha satisfação pelo nível da discussão. Eu entendo completamente o que a vereadora falou. Ela usou as palavras, no meu ponto de vista, corretíssimas. Ela está com receio da morosidade, e ela está certa. E quando ela fala que a gente cobra agilidade aqui do Executivo, eu sou um que cobro muita agilidade do Executivo, ela está certa também. Mas na mesma proporção, no meu caso, que eu cobro agilidade, Brenda, eu cobro também ouvir, participação popular. E aí nós sabemos, não sou advogado de defesa do vereador Geraldão, não mesmo porque ele nem precisa, mas nós sabemos o volume de trabalho que nós temos aqui para dar conta de tudo, vereador Montanha. Então, quando ele coloca a necessidade de ouvir as comissões da Casa, o Conselho Municipal de Educação, eu acho que isso é válido, porque realmente pode causar um pouco de morosidade. Não vamos falar aqui meias palavras para ninguém, não. Só que ela é compensada, Brenda, com mais cabeças pensando esse assunto. E aí, o que acontece? Se nós não fizemos isso até hoje, vereador Helder, é uma falha nossa. Sim. Agora, hoje, pelo pedido do vereador Geraldão, nós temos oportunidade de contornar essa falha. Eu acho que nós devemos. Não tem problema nenhum em admitir erro. Agora, quando ainda tem tempo de sanar esse erro, eu acho que é ter humildade de falar, não, até hoje, infelizmente, nós não buscamos todas as informações necessárias, mas nós vamos buscar. Para quê, senhores? Para que isso seja uma decisão que vá perdurar de forma proveitosa para o município por décadas. Então, não acredito que a morosidade ela perca para essa participação popular, embora entenda a morosidade. Então, eu vou votar a favor do sobrestamento do vereador Geraldão. Como eu disse aqui antes, votaria a favor do projeto, porque a causa é nobre, não tem a menor intenção de fazer o município perder a verba. Só existe essa possibilidade se nós rejeitarmos o projeto. Se a gente votar ele daqui a uma semana, 2, 3, a primeira parcela está lá, aprovando o projeto, pode-se executar a obra. Se a gente rejeitar o projeto, aí sim a gente perde essa verba, porque essa verba vem para um fim específico, que é a construção da creche. Então, faço coro aqui ao vereador Geraldão, peço aos senhores, se for preciso dar um passo atrás, morosidade, para dar 2 à frente, participação popular, embasamento, para a gente aprovar isso, eu acredito que é válido. Senhor vereadores. Senhor presidente, só questão de ordem, eu gostaria de me manifestar também. Vou acompanhar a posição do vereador Geraldão, o vereador de Sávio José também.
eu acho importante o que o vereador Sávio José colocou. Nós não tivemos realmente, sabe, esse momento de discussão, né, com um coletivo, né, para poder realmente ampliar a visão sobre o fato, né? Eu acho que é isso, a gente pode perder por um tempo, né, a morosidade em si, mas realmente é isso que o Sávio colocou muito bem, né? Eu acho que a gente coloca mais gente para poder pensar sobre a questão e, quem sabe, durante esse tempo, vereador Antônio Elias, né, o executivo ele não possa, né, trabalhar um outro espaço, por mais que visita técnica já tenha sido feita lá na área, né, por mais que já tenha sido feito um processo, né, eu acho que, de repente, a gente dá esse passo atrás, mas, de repente, conseguindo outro espaço, a gente dá realmente 2 para frente, plagiando o vereador Sávio José aqui nesse momento. Geraldão, nobre colega vereador, eu sou a favor de aprovar o projeto e aí sim entrar nessa questão de buscar todos os representantes, a participação popular, os conselhos de esporte, para ver se o município consegue uma outra área naquele lugar. Porque as casinhas, os predinhos foram demolidos. Aquela área não é do município? Será que não pode transferir o projeto? Senhor presidente. Aquela área que você se refere, aquela área não é do município, não. Nunca foi do município, né? Aquilo pertence à antiga Minas Caixa. Aquilo é uma briga da antiga Minas Caixa com os Araújos. Os Araújos acabaram ganhando na justiça, não sei de que forma lá, mas ele voltou para eles. Hoje é particular, ok? Olha, eu gostaria de consultar o plenário, se vocês me permitem que convide aqui o superintendente de governança, Luciano Vezão, para que possa falar do projeto. Vocês me autorizam? Sim, presidente, é o que eu queria propor. Podemos? Para poder ouvir a defesa dele com relação ao projeto, professor? Tudo bem? Tudo bem, Sávio? Tudo bem? Convidar o Luciano para Vezão. Luciano, por favor. Pois não, presidente, eu queria fazer essa... Pode pedir também. Ok. Também eu falando que eu queria fazer esse mesmo pedido. Ok. Boa noite, Luciano. Luciano, fica à vontade. Boa noite, nosso presidente em exercício, Helder, vereador Antônio Elias, secretário da mesa, os demais vereadores, público que nos assiste. Agradecer pela oportunidade do esclarecimento. Eu entendo que o debate realmente ele é rico, né, e faço das palavras do Sávio as minhas. Acho que isso enobrece e engrandece a discussão pelo bem do município, a oportunidade que a gente tem realmente de estar trazendo a discussão para um espaço que atenda as duas questões, tanto a questão do esporte quanto a questão da educação. Porém, eu acho que nós precisamos aqui, talvez, balizar, né, as informações em relação a como que o processo se deu e onde ele está hoje, né? Na verdade, esse processo ele começou em 2015, quando, então, secretário executivo do Ministério da Educação, o professor Luiz Cláudio Costa, teve a oportunidade de conseguir o recurso para o município de Viçosa, dessa creche de tempo integral que vai ser na EV, no Centev, e a creche que foi proposta ali para a EV. Isso começou a ser discutido lá em 2015, né, com relação aos locais. O MEC ele tem um projeto padrão que exige um terreno de tamanho mínimo, e o município, tanto para o terreno da creche quanto para o terreno da EV, quando nós fomos buscar, né, a discussão do local, do espaço adequado que tinha, dentro do prazo que nós tínhamos para apresentar o projeto e a documentação, foram os espaços disponíveis à época. Para a escola de tempo integral, era um terreno de no mínimo 8 metros quadrados, então o único terreno que o município dispunha, 8.000 metros quadrados, 8.000 metros quadrados, a escola de tempo integral. Então, o único espaço que nós tínhamos era o espaço lá do Centev. E para a creche, era um terreno de, no mínimo, 1.800 metros quadrados. Então, essas eram as duas áreas exigidas para que a gente tivesse a aprovação do MEC do espaço físico. Então, desde então, nós começamos a trabalhar, e esses dois espaços escolhidos eram o espaço que o município tinha disponível na época, de propriedade do município, que nos permitia apresentar o projeto. Me recordo, e aí me corrijam, a casa Jaqueline pode me ajudar, se eu não me engano, o ano passado, quando nós assinamos o convênio, eu mandei para esta casa
né, as informações de local, de valor, né, no ano passado. Então, essa discussão, desde o ano passado, essa casa já tinha conhecimento do local onde ia ser, do valor do projeto, né, do que ia ser construído em cada um dos espaços. Na mesma forma, à medida que nós fomos avançando com as discussões, no ano passado esse recurso foi depositado em conta e o município já autorizado, a partir do momento do crédito em conta, R$ 700 mil da creche tempo integral e 480 mil da creche para a infância, nós tínhamos já a autorização do MEC para iniciar o processo licitatório. Todos os 2 processos licitatórios já foram realizados para o local, os 2 locais que foram decididos. Os processos já foram concluídos, já foi homologado e adjudicado, só não foi ainda assinado o contrato. Mas até semana passada, pelo menos, o conhecimento que eu tenho é que não tinha sido assinado o contrato. Mas a homologação e a adjudicação do processo final, todos os 2 já aconteceram. Então, se nós formos hoje mudar o local, nós temos que interromper esse processo, zerar o processo, começar ele do zero novamente, porque aí o processo vai um novo terreno, nós temos que mandar para o MEC tem que aprovar o local, né, um novo local, que passa necessariamente pela aprovação da documentação a ser entregue, locação do projeto e tal. Após a aprovação do MEC, aí começa o processo licitatório de novo. Então, isso aí é onde está hoje e aonde está para acontecer se nós formos começar novamente. Então, essa discussão, né, não sei se de repente nós perdemos o time dela lá atrás, quando a gente, né, veio com as informações aqui para casa, onde seria, onde não seria. O fato é que hoje o recurso já está aprovado, a licitação já foi feita para as 2 obras. E a questão do projeto está vindo para casa agora, alguns dos senhores podem estar se perguntando, se já foi licitado, por que o projeto está vindo para casa agora? Porque, na realidade, existia já o orçamento no ano passado, aprovado, e que não foi feito a repetição da rubrica orçamentária por 2017, porque o convênio não havia retornado ainda do MEC. Com o retorno do convênio é que se abriu, então, a rubrica para o ano 2017. Mas o ano 2016, quando o processo foi aberto, o depósito foi em conta, etc., já havia essa disponibilidade do recurso para a licitação, tanto assim que ele foi bloqueado ano passado. Mas para dar continuidade ao processo e à realização da obra, é necessária a abertura do crédito especial para esse ano 2017. Vereadores, para a pergunta. Sávio José. Luciano, obrigado. Acho que parte do que você fala é esclarecedor. E eu retomo aqui. Se isso passou nessa casa ano passado, não tem problema nenhum de falar que por mim passou batido. Tá? Já disse aqui um monte de vezes, eu não tenho compromisso com erro. Tenho compromisso com tentar fazer meu trabalho da forma que eu acredito, o melhor possível. Se eu errei, eu falo que eu errei, passou batido, e agora que eu estou trazendo para a discussão. As suas ponderações me fazem pensar muito. Por quê? Porque o intuito dessa casa aqui, de todos os vereadores, é o desenvolvimento do município, da educação, da saúde, do esporte. Então, é claro que, assim, o plano das ideias, infelizmente, ele nem sempre corresponde ao plano real. E a gente tem que ser sábio de analisar isso, e se for a questão de abrir mão de uma coisa ou outra da sua ideia, a gente faz muito chateado, mas às vezes a gente faz. Eu queria saber uma questão específica do senhor. A quadra externa da EV, aquela quadra ali de baixo, o senhor não estava na administração à época, mas às vezes o senhor tem essa informação, se não tiver, tudo bem. Ela foi reformada há pouco tempo. Aquela reforma, o senhor sabe, se foi com dinheiro do município, se foi com emenda parlamentar, se foi com dinheiro do Estado, quais as condições para fazer aquela reforma? E a segunda pergunta, a creche, que está em processo de licitação já, vai acabar com aquela quadra? Eram essas minhas perguntas. Em relação à informação do valor, eu não sei precisar nesse momento, não tenho essa informação, porque esse processo licitatório, como o senhor disse, não foi nessa gestão, então eu não tenho conhecimento do valor, do montante e qual o recurso utilizado. O fato é que, inclusive, o vereador Geraldão me ajuda aqui se eu estiver enganado, o espaço, inclusive, ele vinha sendo utilizado pelo pessoal do peso, né, que era, inclusive, o único espaço que eles tinham para fazer os treinamentos, em função de até a própria universidade ter impedido a realização de outros espaços na universidade, uma vez que o tipo de equipamento a ser utilizado, muitas vezes pela força e pelo peso do equipamento que está, ele acaba danificando o piso,
Então ele acabou muito tempo sendo utilizado pelo peso naquele espaço em função da peculiaridade do esporte em si. Então ele estava sendo mais utilizado pelo pessoal do peso e algumas outras práticas em parceria que o município vinha adotando ali. Com a construção da creche, aquele primeiro platô onde está a quadra, ele será totalmente utilizado. Porque além da creche em si, dessa área, são aproximadamente 1.100 metros quadrados de área de construção, você tem o espaço de estacionamento, você tem todo o entorno, paisagismo, etc., que engloba. Então, a proposta inicial, e eu lembro que a discussão foi nesse sentido, é que nós faríamos no primeiro pavimento, onde tem hoje o ginásio, a reforma do ginásio, né? Até aproveito a oportunidade aqui para dizer que nesse final de semana agora o edital estará publicado. A Casa votou há poucos dias atrás a aprovação da rubrica orçamentária, foi finalizado o edital, ele será publicado já na semana que vem. Então, acredito que no mais tardar em 60 dias nós estaremos com as obras de reforma do ginásio, né, em andamento. Ficaria a segunda fase, que seria o platô do meio, onde tem as piscinas e tem um espaço para fazer uma quadra no fundo. Então, existe um espaço, aquela quadra hoje que é embaixo, existe espaço no segundo platô para que seja construídas quadras próximas às piscinas onde hoje existe ali. Então, com a construção da creche, não se extingue a possibilidade de você continuar com quadras externas, uma vez que o espaço existente próximo às piscinas é suficiente para a construção. Realmente tem essa questão de você ter um espaço que já foi utilizado, já foi reformado, etc., e você utilizar. Agora, é uma coisa que nós temos que pôr na balança entre o custo-benefício daquela quadra e a possibilidade de nós estendermos a construção de outros espaços no andar, nos dois platôs que existem, e ter essa creche que vai integrar, inclusive, o complexo como um todo ali, atender toda aquela região, né, que demanda a construção de uma creche, conforme o levantamento que foi feito pela própria Secretaria de Educação, na demanda que tem no censo escolar. Senhor superintendente, duas perguntas. O terreno onde ficam os predinhos na Santa Clara é do município? E se nós temos outro terreno de cerca de 1.800 metros quadrados do município disponível para realocação dessa creche? Não, o terreno dos predinhos ele é privado, ele é particular, como o vereador Helder aqui bem lembrou, era uma demanda judicial que havia na Caixa Econômica Federal quando foi financiado aqueles prédios, com a família Araújo, um processo judicial que já está transitado em julgado e já não mais existe, né, esse processo, todo aquele terreno é particular. Em relação à área, nós não temos nessa região um terreno desse tamanho para propor ao MEC. O município necessitaria adquirir o terreno. Tanto assim que recentemente o vereador Helder nos acompanhou para a escolha do terreno onde vai ser construída a UBS, que é uma emenda do Padre João, né, que já está em conta, inclusive, R$81 mil, dessa UBS que nós estamos já, inclusive, está aqui na pauta da casa para ser votado, que é um terreno de 1.000 metros que o município tem próximo ali a região de Santa Clara para a construção da UBS. Mas mesmo esse terreno ele é insuficiente nos padrões do MEC para a construção dessa creche. Mais algum vereador para questionamento? Senhor presidente, vou aproveitar a oportunidade, primeiramente agradecer, né, a forma solícita como o superintendente se dispôs, mesmo não estando convocado, de participar desse debate, que entendo eu ainda ser preliminar. Acho que quando se fala em possíveis assinaturas de contrato e outras questões, demandam de um apelo jurídico para cercarmos, de fato, as possibilidades, mas alguns pontos que eu já venho levantando houve uma discussão, né, com o Conselho de Educação para a implantação da creche naquele local. E outra coisa, houve um estudo da demanda da população, não do entorno, mas do local, porque entendo eu, a EV, estando no bairro de Lourdes, é um bairro de classe AB, todos que provavelmente, ou em sua maioria que vão estudar lá, virão do Alto Santa Clara, de parte da Nova Viçosa, parte do Betânia, Coelhas, e nesse sentido, até aqui já colocado, a situação que haverá um incremento do transporte escolar ad eterno, entendendo a possibilidade maior dos usuários dessa creche virem desses locais. E aí, lá na frente, se a gente somar esse investimento em transporte escolar, no decorrer dos anos, pode até vir a ser o pagável de um novo terreno.
a título de perguntas, é essa. Houve um estudo de viabilidade no que se refere ao transporte escolar e público atendido, de fato, pela creche, pela EV estar num bairro nobre, de crianças que não demandam dessa creche, o entorno sim, e se essa discussão foi aprofundada junto ao Conselho, né, de Educação, junto ao Conselho do Fundeb, embora o recurso acho que não passa pelo Fundeb, mas se lá foi discutido, para que a gente tenha, né, essa noção também relacionado ao debate. O recurso é recurso do PAR, né, que é o programa específico do MEC em relação a esses investimentos. Em relação ao estudo, o estudo pela Secretaria Municipal da Educação, ele foi feito as demandas, inclusive as duas regiões que mais tinham demanda para a construção de creche eram o Santo Antônio e essa região, pegando Santa Clara, Betânia, Alto Santa Clara, né, Lourdes, né, esse entorno aqui. Então, eram os dois locais com maior demanda apresentada. A Nova Viçosa já tem a construção da creche em fase final, né, da pró-infância, que já tem também a demanda praticamente o número de vagas que vão ser disponibilizadas já vão ser preenchidas com posse Nova Viçosa região. Então, os dois bairros que maior tinham demanda era exatamente essa região do Santo Antônio, né, pegando, e quando a gente fala Santo Antônio, inclusive, não só aquela região toda do Santo Antônio, mas pensando já na extensão Santo Antônio, João Brás, aquela região toda ali. E essa região aqui do Alto Santa Clara, pegando ali toda a região de Santa Clara, Betânia, Lourdes. Então, foram os dois bairros, e a decisão de se optar por essa região em primeiro lugar é exatamente porque aqui, dado até a estrutura das escolas aqui da região, com toda a problemática, inclusive da Pedro Gomes Filho, com espaço pequeno, mesmo com a reforma, ainda vai ser uma escola que fica devendo em relação à demanda que a própria escola tem, a estrutura do bairro. A opção foi fazer aqui na região exatamente para atender uma demanda, haja visto que essa região possui menos estruturas da rede municipal de ensino do que a região de Santo Antônio. Mas não que a região de Santo Antônio não vá ser estudada, né, e vá ser trabalhada para fazer. Mas, nesse momento, a decisão por essa região foi em função disso. Então, foi feito isso tudo. Em relação ao Conselho Municipal da Educação, eu não sei lhe informar se ele foi aprovado, mas o Conselho ele está cientificado dessas construções, porque todo convênio que é firmado com o município no que diz respeito à educação, a gente formalmente encaminha aos conselhos para conhecimento. Contemplado, vereador. Mais algum vereador? Vereador, bem rapidamente, foi citado o Conselho Municipal de Educação. Essa matéria não passou no Conselho Municipal de Educação, não. A discussão em relação ao local de construção da creche, isso não chegou de maneira oficial para o Conselho, não. Tá? Inclusive, a gente precisa da renomeação dos membros do Conselho. Nós estamos sem a participação desse Conselho nas tomadas de decisões em relação às demandas que vêm chegando desde o início do ano até o momento. Senhor secretário, agradeço aí a sua presença. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Vereador Geraldão, vai manter o pedido de seu prestamento? Você fez o pedido de seu prestamento. Você quer questionar mais o quê? Vou colocar em votação. Vou colocar em votação o seu pedido de seu prestamento. Eu gostaria de saber do senhor. Senhor presidente, regimentalmente eu posso reutilizar a palavra para discussão da matéria? Caso sim, eu gostaria de fazer. Pois não, vereador, uso. por favor. Senhor presidente, agradeço aí o concedimento do uso da palavra mais uma vez. E eu vim aqui muito, vereadora Brenda, mediante as colocações que a senhora fez. E aí eu preciso dizer que a cultura me ensinou que sei que nada sei. Primeiro ponto. O esporte me ensinou que quem tem que correr a bola, não é o jogador. Então é nessa perspectiva que a gente volta com essa discussão para casa. Embora já tenha havido outras oportunidades, nas outras oportunidades eu não recebi ligação, eu não recebi toque-toque na porta do meu gabinete. Geraldão, é isso mesmo? Será que não é um crime contra o esporte? Há uma gama de pessoas inquietas com essa creche ser construída na AEV.
E é mediante a isso que eu faço o pedido de sobrestamento, que é legítimo e que, embora possa retardar um pouco o processo, eu acho que é melhor a gente retardar aqui, porque quem de fato correu errado foi o governo do Estado que acabou fechando uma creche lá no, né, a professor Sebastião Lopes de Carvalho, lá no Bom Jesus. A gente já tem casos assim, em detrimento de construir uma outra creche, ou uma outra escola, todo mundo evadiu uma escola e ficamos lá com um prédio, que inclusive eu parabenizo, que eu fiquei sabendo que o governo do Estado repassou a edificação para o município, que demonstra agilidade. Agora, eu acho que é um momento, e faz parte da agilidade, esse pedido de sobrestamento. E aí, quando é o pedido de sobrestamento, é no sentido de sensibilizar a casa como um todo. Essa discussão, ela tem que ser institucional. Por isso, chamar as comissões, por isso a gente sentar na mesa redonda, de repente o assunto tem que se estender, não é nem nessa reunião, não. Eu sinto que alguns colegas estão apreensivos, porque já está perto das 10 horas, não sei se tem Jogo do Brasil hoje ou alguma coisa, mas tem colegas que estão nessa apreensão. Mas é justamente para a gente ter, né, para a gente não comer quente, vereadora, a gente poder assoprar enquanto ainda é tempo. Não é má nota a intenção do Executivo, mas eu sinto que é o último momento, antes de iniciar a edificação do prédio, que a gente tem para discutir. Aí, de repente, não discute agora, daqui a 10, 8 anos, nós estamos discutindo o que vai ser feito com aquela obra que não tem alunos que estão indo para lá, que nem já aconteceu praticamente na nossa cidade no ano passado. O pedido é esse, é legítimo, é sobrestamento, com a previsão de retornar com essa discussão já na semana que vem, mas que a gente possa contar com o nosso jurídico, com o jurídico da prefeitura, ver à luz da letra do contrato, as possibilidades, a letra da lei do convênio com o governo, para ver também as possibilidades. É possível readequar? Vamos dar uma semana para que isso aconteça, daí em diante, não sendo possível, que venha a creche e vamos todos trabalhar em prol para manter ela sempre lotada. Mas, eu reafirmo, bairro de Lourdes é bairro de elite. Quem vai utilizar de serviço de educação público, em sua maioria, não reside aonde está sendo prevista essa construção. Mantenho o pedido de sobrestamento, agradeço aos colegas que forem sensíveis a esse, e caso aprovado e inicie construções, me dou como parceiro do município para o êxito da iniciativa. Com a palavra... Senhor presidente, permite? Olha, Antônio Elias, aí eu volto no final do ano passado, no início do ano, aquelas más línguas que falaram que essa seria a pior Câmara. O senhor lembra disso? Eu lembro. Aqui é um exemplo de debate, é importante. Eu acho que fica aí para o Executivo, a questão da participação é importante. A gente vê aí que tem coisas que estão querendo que aconteça, mas que nós temos que ouvir a comunidade, Luciano. Essa é a minha concepção. Geraldo, eu acho que o esporte Viçosa está morto, infelizmente. Eu tive a oportunidade de estar em Ponte Nova, só um minutinho, Xerim. E lá a gente vai jogar um futebol, você tem uma arquibancada, está coberta para sentar, e aqui as pessoas têm que ficar no pasto, infelizmente. Acho que nós temos que sim que valorizar aquela EV, trabalhar em prol da recuperação da EV, mas para o esporte. Eu sou favorável à creche. DJ, eu também sou a favor do esporte, sou a favor de recuperar aquela EV, e o município tem que ter um compromisso de fazer com que as comunidades usem aquela EV, porque ela é mal localizada e ela não faz um bom uso, ela tem uma localização não muito boa, entendeu? E não é bem utilizada pela população. Então, acho que a prefeitura tem que fazer esse compromisso de fazer com que aquela EV é usada todos os dias, levando garoto das escolas públicas para lá, municipal, escola estadual, fazer competição o ano todo, não só GEVES e GENG. Então, é um espaço, quando eu falo, Sávio,
questão de ser mal localizado nesse sentido, é porque é ruim para a pessoa ir lá, para ir espontaneamente. Mas que é um lugar bom para praticar esporte, mas para ir espontaneamente não é legal. Então, que tem essa manifestação da prefeitura para levar a garotada para lá. Rony, vereador, colega Rony, uma parte... Não, sem a parte. Olha, eu gostaria... Já se esgotou. Senhor vereador, já esgotou. Senhor vereador, presidente, aí senhor não, vereador, senhor presidente, já peraí. esgotou o tempo regimental. Já esgotou. Nós vamos colocar o pedido do senhor em seu pensamento. Eu vou me manifestar. Senhor presidente, o senhor não tem autoridade para Mas encerrar a fala do colega. Faltando ainda 2 minutos e 30 segundos para ele. Amigo, Olha, eu não fechei a minha fala, senhor presidente. Não, você vai continuar. Eu não Você estou vai pedindo prosseguir. uma parte à mesa Você vai prosseguir. diretora. Só que depois de você, eu estou inscrito. Tá? E sou o último inscrito. Com a palavra o vereador Ronildo Ferreira. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de, quando o Geraldo foi secretário, o Geraldo lembra, de ter ali 250 crianças ali, Geraldo, naquele espaço. Eu acho o seguinte, gente, acho que há tempo, a gente tem condição de conversar mais. Acho que o Geraldo sabe, acho que tem razão, sim. Vamos conversar, gente. É melhor conversar do que errar. É isso. Colega, um breve à parte. Até dentro... Pode ficar à vontade. Agradeço. Até dentro da sua manifestação, né, que a vereadora Brenda comentou que eu estive à frente da secretaria e não dei conta de resolver o problema. Primeira colocação que eu faço, que nenhuma dotação orçamentária para o espaço existe. E de forma criativa, o senhor mesmo presenciou atividades por lá. E aí, colega, o que eu gostaria de colocar para a senhora, e hoje a gente já falou disso, da pouca prioridade que tem o turismo, a cultura e o esporte, é que por 3 vezes eu tive com a senhora Lutércia, com a senhora Tuane, com o senhor Paulo, que era o diretor do IPLAN à época, e desse instituto ficou a promessa de um projeto que se fazia necessário para pedir qualquer tipo de recurso. Passou à frente a Escola do Rebenta, respeitosamente, e vários outros projetos, e durante todo o tempo que eu estive lá, o IPLAN não confeccionou o projeto para a reforma e reestruturação da EV. Sozinho ninguém faz nada, eu dei conta junto da minha equipe de ocupar da melhor maneira aquele espaço, é lógico que sabendo do que dependia ali, era de uma grande requalificação estrutural. Mas eu não sou expertise, não tenho nenhum conhecimento para estruturar projeto. Bati no órgão competente, que nunca priorizou a minha pasta. Sim, não é... Senhor secretário, por favor. Só um a título de esclarecimento, vereador Geraldo. Eu recebi aqui agora com uma correção dos engenheiros da Secretaria de Obras do IPLAN, que me mandaram aqui a informação correta, que é o seguinte. Na realidade, eu falei aqui do terreno de 1.850 metros, mas é 2.250 metros. A creche tem uma medida padrão de 45 por 50. A prefeitura não tem nenhum terreno próprio hoje disponível nesse tamanho. E o projeto é um projeto padrão do FNDE que não permite mudança na dimensão. Então, o único espaço que nós, à época, por isso do espaço ter sido indicado, porque foi o único terreno disponível que permitiria a construção à época. E aí readequando aqui também, reafirmando a minha fala, que a EV ainda tem espaços nos 2 platôs superiores para que a gente adeque. O que hoje está se deixando de ter nas quadras, há espaço suficiente nos 2 platôs superiores para que a gente faça construção de novos espaços para esporte lá. Então, nós podemos ter a creche devidamente instalada ali, já está licitada, aprovada no FNDE, dentro do padrão que o FNDE exige, e ter um espaço suficiente. Nas reformas que nós estamos fazendo, já vem a primeira fase da reforma agora, com a emenda do deputado Roberto Andrade, que é o ginásio, e o restante nós podemos readequar, aí sim fazer toda uma discussão qual espaço a ser utilizado para utilizar o restante da área para adequar o restante. Palavra o presidente em exercício, Helder Evangelista. Bem, senhores, como já foi dito aqui, o município não existe uma área com essa metragem. Né? Como eu disse na semana passada,
os bairros Santa Clara, Lourdes, Betânia, até Coelhas, né, que são os 2 conjuntos habitacionais, que podem perfeitamente aí ter a chance agora de ter uma creche, né, que está aqui nas nossas mãos para que isso seja votado. Aí eu pergunto para os senhores, nós vamos aguardar mais um ano para que possa ser utilizado esse recurso e que a prefeitura consiga capital para poder comprar uma área de mais de 2.200 metros quadrados, ou vão pegar esse recurso e simplesmente devolver para o Estado? E devolver esse recurso para o governo? Essa é a pergunta que eu faço para os senhores. Eu peço aos senhores que votem contra o sobrestamento e que votem a favor do projeto, tá? Porque são inúmeras crianças existentes nesses locais. Foi dito aqui que é um bairro de elite. Quer dizer que pobre não pode entrar em bairro de elite, não? Não. O que eu entendi, senhor vereador, foi isso. O que me deu a entender foi isso. Então, eu peço aos senhores que votem contra o sobrestamento e damos prosseguimento à votação do projeto. Muito obrigado. Uma parte, colega. Não é pobre não entrar em bairro de rico, não. Vereador Edenilson. É a demanda primária não ser do bairro de Lourdes. Não é pobre entrar em bairro. Bom, diante da discussão aí, eu já tenho uma pergunta agora que foi feita aqui, que eu estou de acordo com aquilo que o Geraldão colocou até agora, até na fala do senhor presidente de exercício, eu já me confundi. Então, eu faço uma pergunta a você, Luciano. Se, né, bem objetiva, e eu espero que a resposta também seja, porque a gente está aqui para votar, e agora eu já fiquei todo sem entender como que funciona isso. Se o sobrestamento do vereador for aprovado, eu estou querendo votar com ele, né, vamos colocar que o sobrestamento dele seja aprovado. Nós estaremos perdendo recurso, nós estaremos, não vai mais acontecer a creche em tempo integrado, porque na fala do vereador, nobre colega vereador, presidente dessa casa, nesse momento, deu a entender isso, que nós estaremos perdendo a creche se passar o sobrestamento. Bom, até agora eu não entendi que fosse isso, de acordo com o que você falou, com o que já foi colocado, que o dinheiro já está na conta. Né? É uma questão de análise, de estudo, de fazer as coisas com muita seriedade e responsabilidade. Pelo menos até agora eu entendi isso, por isso eu voto de acordo com o sobrestamento. Mas depois da fala do senhor presidente, já fiquei na dúvida, aí eu pergunto para você e obrigado, boa noite. Em relação a correr o risco de perder o recurso, é um risco, por uma razão muito simples. Nós temos que submeter qualquer alteração nessa altura agora a fazer o projeto, nós temos que submeter de novo ao MEC. A submissão desse recurso ao MEC pode ser ou não aprovado no terreno se o MEC entender dessa forma. Tanto assim que nós tivemos aqui que ficar praticamente 6 meses para buscar alternativas para essas duas áreas. E tem um outro detalhe, com o contingenciamento de recursos do governo federal em relação a todas as áreas, a não execução no prazo que já está contratualizado, nós temos um convênio assinado com prazo definido. Se esse convênio não for aditivado, o governo simplesmente pode requerer o recurso de volta. Então, é o risco que a gente corre. Quer dizer, eu não posso aqui garantir que não, como não posso falar que vai ficar ou não, porque isso aí, na realidade, é uma decisão administrativa do MEC, não é uma decisão nossa. Quer dizer, nós vamos submeter o projeto ao MEC, o MEC vai analisar novamente. Nós vamos começar da estaca zero, processo licitatório, tudo que foi feito nesse período agora de 6 meses, ele começa da estaca zero. O convênio assinado, ele já tem um prazo definido, uma data previamente estabelecida. Se o MEC aditivar, ótimo. Se resolver não aditivar, o recurso é devolvido. Pedido de sobrestamento do vereador Geraldo Luiz, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Oito vereadores são contra o sobrestamento, ok? Contabiliza, Jaqueline, por favor. Vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Oito vereadores levantaram. Vereadores favoráveis ao sobrestamento, ao pedido de sobrestamento do vereador Geraldo Luiz, permaneçam como se encontram. Quem é contra, levanta.
Então, o projeto está sobrestado, ok? E eu espero que Vossa Excelência não se arrependam disso. Só um minuto que ainda não encerrou a reunião. Em votação, os projetos 006, 007 e 008. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda votação. Presidente, gostaria de pedir dispensa em bloco dos projetos aprovados nessa noite, sendo eles os projetos 06, 07 e 08. Pedido de dispensa da terceira votação dos projetos 006, 007 e 008 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projetos aprovados. E seguirão aí para a Secretaria para as devidas correções. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos.